Catarina Maia, bem-vinda ao Maluco Beleza Live Show, segunda-feira. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Ora bem, eu vou tirar aqui o sonzinho, não é que eu não goste, mas acaba por ser um bocadinho perturbador e distrativo. Vamos ao que interessa, que é o seguinte, antes de iniciarmos a nossa conversa propriamente dita. Nós temos aqui um apetrecho, brinquedo, uma cena. Sim, um brinquedo muito conhecido que ninguém sabe como é que se chama. O que acontece é que qualquer pessoa sente um impulso em fazer cenas em fazer cenas com a mão quando tem isso. Regra geral, são pilas que se fazem aí. Eu diria que 7 em 10, Marco, estás comigo? 7 em 10, mais cedo ou mais tarde põe uma pila. Não é? Mas estamos a falar de homens ou de mulheres ou de ambos? Tudo, é que está, é que mesmo mulheres põem uma pila feita pelas mãos, não é? Põem a pila literalmente. Está bem, então isso é um... Ninguém põe a pila mesmo, entendes, Catarina? Fazem a pila com as mãos e põem. Então é um manguito, vá, não é bem uma fila. Um pirete. Ok. Agora, o desafio é, já que tu falas tanto do útero, que não tem representatividade nenhuma. portanto não se consegue fazer um útero aí. Eu posso sentar. Então. Se bem que é assim, para ser equiparável à pila, devia ser uma vulva. Pois que a vulva, exatamente. Porque a vulva é o que está por fora, é o que se vê. Exato. O útero é o que está lá dentro. Epá, eu estou a fazer isto ao contrário. Então. Na verdade, vamos lá experimentar. Espera aí um segundo. Portanto, atenção, meninas e meninos, vejam. Vamos lá experimentar. Isto não está tudo proporcional, ok? E atenção, pessoal, se isto não corresponder ao que vocês costumam ver nas vossas ecografias, também não se alarmem. Todos os úteros são diferentes. Portanto, este é capaz de ser mais parecido com o meu. há úteros diferentes? Sim, Claro que há, bastante. claro que há. Pergunta Vamos tonta. falar sobre isso, se quiseres. Sim. Epá, isto vai parecer mal feito, mas de facto na minha ecografia 3D o meu útero aparece um bocado assim. Uau! Tadã! Vê-se alguma coisa? As pessoas estão a ver? Eu peço desculpa, não quero ser ofensivo, Mas vou ser. mas o teu útero parece, assim de repente, parece uma daquelas gravuras de Foscoa, um touro, não é? Com 2 cornos. Se tu quiseres, pode ter um ar um bocadinho diabólico, ou então parece o Cid do Ice Age. Sabes? Mas olha, parece um bocado o meu. Mas o meu também faz assim. Por acaso eu não tenho uma fotografia. Mas o formato do útero é isto que eu te queria perguntar. Eu sei que assim como há pilas diferentes, há outros diferentes. Sim. Mas a pila normalmente parece uma tromba, não é? Uma trombinha. Umas mais pequenas que outras. As vulvas também são diferentes. Os úteros também parecem. Têm essa configuração? Ou há outros? Se eles são diferentes uns dos outros. Outros animais da pré-história. Epá, é assim, eu também nunca vi um útero ao vivo. Nunca dissequei nenhum corpo. Mas sei que nas ecografias 3D há outros que são assim um bocadinho mais, sei lá, eu nem sei como é que se chama aquilo, se é côncavo. Côncavos, eu não sei, isto nem deve ser um termo que se possa usar. Há outros que são mais assim arredondados em cima, há outros que têm um endométrio mais espessado. Ok. Mas eu agora estou a dizer isto, nunca ninguém me tinha feito esta pergunta. É por isso que estás aqui, percebes? Exato. É para te fazerem perguntas que nunca tinha feito ainda. Eu tenho uma amiga que é a Tota Alves, que se não ouviram falar dela, deviam. Ela realizou o documentário O Meu Sangue, que passa na RTP Play. E conversa sobre o quê? Tem a ver com a menstruação, com várias pessoas diferentes a experienciarem a menstruação e falarem sobre ela. Pessoas até que não experienciaram a menstruação como crianças, a dizer o que é que acham sobre a menstruação. É muito fixe e acho que toda a gente devia ver. O acesso é completamente gratuito. No RTP Play, tá? Sim. E ela uma vez fez uma coisa que eu já há muito tempo gostava de fazer, mas depois achava que era um bocadinho extremo. Ela pôs uma foto do útero dela no Instagram dela. Porque normalmente quando nós vemos fotografias de úteros, de radiografias, são úteros com bebés. Exatamente. E tu, na verdade, o primeiro impulso que tens quando olhas para aquilo é: bebé? Não, pera, isto é diferente do que eu costumo ver. Onde é que está o bebé? Onde é que Exato, onde é que ele está? Onde é que está o ovo estrelado? Exatamente. E ali não tinha. E ali não tinha nenhum, e eu gostei desse primeiro passo que ela teve. Eu pensei, não, eu também vou fazer isso, porque assim, os outros normalmente estão sem bebés, não é? Normalmente, pronto, também depende das pessoas. Grande parte da sua existência é sem bebê. E é uma coisa que quem tem útero faz com relativa periodicidade, ecografias, e pronto, não se partilha porque não tem bebê. Mas ele também cumpre muitas funções muito interessantes. Muito bem. E então partilhei e disse às pessoas: partilhem também. Estás a ver um mote fixe para a nossa conversa? É exatamente isto que vamos falar. Se calhar vamos falar muito sobre o útero. Não, mas olha que, atenção, eu estou sempre a sublinhar isto. Eu não sou expert em saúde,
Portanto, cuidado aí com as perguntas que me fazes, porque eu ainda digo alguma coisa errada. Mas olha, mas eu também não sou expert em saúde, portanto, eu não tenho as minhas perguntas. Mas és expert em fazer perguntas. É só pôr um ponto de interrogação nas frases. Ok. É só pôr um ponto de interrogação nas frases. É assim que, por exemplo, eu às vezes fazem perguntas no programa tipo, sei lá, o Fama Show. É assim que eles fazem perguntas. Pega numa frase qualquer. Ok. Uma frase qualquer. Não, eu repeti a tua frase, mas com um ponto de interrogação. O dia está bonito. O dia está bonito. Ok, estás certo, a ver? certo. Agora estamos os dois aqui neste estúdio. Ok, sim. E é uma pergunta... Por acaso agora acho que não fizeste bem o tom de pergunta, mas eu percebi. Estamos os dois aqui neste estúdio. Ok. Para eu responder algo. Exatamente. Sim. E tu sim. Ok, sim. Quer que responda uma frase com uma... Ok, estou a perceber. Não sei se isto faz sentido. Peço desculpa. Então, o que é que vai acontecer agora? Vamos lá. Vamos explicar às pessoas, Catarina. Certo. Como é que te tornaste uma porta-voz, uma embaixadora de uma causa que vais ter que explicar qual é que é, porque isso também tem que ser definido, mas que versa muito sobre o útero e sobre, bom, neste caso o universo feminino, mas específico sobre o útero, que é uma coisa que só as mulheres têm. Sim. É uma coisa que identifica mais ou menos, mas já vamos aí. Então, os homens têm útero? Epá, há homens que têm útero, sim. Ainda bem que não és esperta. Não, mas se fosse esperta, explica-me lá isso. Não, são pessoas que se identificam como homens, tão simples quanto isso. Ok, pronto. E que são, pronto, que o objetivo é serem percepcionadas como homens. Claro, mas em termos fisiológicos são mulheres. Epá, aqui podíamos também entrar numa grande discussão sobre a binaridade de género e de sexo. Eu sei que parece muito fora para quem não está familiarizado com esta conversa, mas é uma conversa mesmo muito interessante, porque quando nós achamos que a nossa identidade não corresponde ao que nos designaram à nascença, muitas vezes até podemos questionar o próprio facto de porque é que está definido que há um homem ou há uma mulher, se noutras culturas até há uma maior variedade de géneros, e isto é uma conversa que tem pano para mangas. Eu acho isso muito interessante. Eu sou uma pessoa que tem uma vulva e identifico-me como mulher, ou com aquilo que a sociedade diz que é mulher, às vezes nem tanto, mas pronto. Mas acho que, sobretudo na área da ginecologia ou das doenças que têm que ver com o útero e com a vulva, estas pessoas que existem estão sempre excluídas do diálogo. Sempre. E não é uma coisa que custe fazer, basta simplesmente mudar algumas nomenclaturas. E às vezes lembrar, pelo menos eu faço isso a quem me lê ou a quem me ouve, que há pessoas que não se identificam com mulheres que têm útero. E para essas pessoas é um bocadinho traumática a própria visita a um ginecologista. E quem tem uma vulva deve fazê-lo também com frequência. Pronto, e é por isso que eu me sinto muito apaixonada com esta questão da identidade de género e como é que, pegando neste tema com abertura, podemos fazer com que as pessoas que são mesmo nasceram identificadas como mulheres, identificam-se como tal, não se sintam atacadas de todo, e as outras sintam-se incluídas, porque aqui o que importa é a saúde menstrual. Então como é que tudo começou? Vamos recuar. Eu não respondi à tua pergunta da bocado, já viste? Não faz mal. Eu já não lembro qual é que era. Também não. Como é que tudo começou? Como é que despoltou em ti este interesse ou este impulso para lá estar, seres porta-voz ou pelo menos uma voz muito ativa? Certo. Como é que surgiu a tal doença? Sim, respondendo à tua outra pergunta muito rápido, eu acho que cheguei, chamas-lhe porta-voz e eu sinto-me honrada por isso. Cheguei lá com muito carinho e muita boa vontade, força de vontade, não sei. E acho que era uma coisa que era preciso que acontecesse. Como é que isto começou? Eu descobri que tinha endometriose e, long story short, a minha prima no Brasil já sabia que tinha endometriose. Eu sabia que um dos sintomas que ela tinha eram dores menstruais assim assassinas. E eu sempre tive isso. Antes dela ter o diagnóstico, porque ela teve perto dos 40 já o diagnóstico, ela dizia muitas vezes: sou eu que te compreendo, porque também sofro assim, eu sei como é que isso é. E eu passava horrores, mas eu nunca questionei isso, eu nunca me sentia injustiçada, na medida em que eu nunca questionei se essas dores eram normais ou se deviam a alguma coisa. E entretanto, depois dela descobrir que tinha essa doença, que eu não percebi nada do que aquilo era, percebi só que era uma doença e que não tinha cura, eu comecei a pensar: mas isso eu tenho isso também. Mas depois fiz alguma pesquisa e afinal era uma coisa de mulheres mais velhas, e eu pensei: ok, então ainda estou longe de ter isso. Mas não é verdade. Não é uma doença de pessoas mais velhas, isso é um dos grandes mitos, e por isso isso é uma das razões pelas quais as pessoas levam tanto tempo a ter um diagnóstico, que pode levar à volta de 10 anos. Em Portugal não se sabe, mas em países como, por exemplo, o Reino Unido, a Áustria, a Alemanha, há estudos feitos nesses lugares em que a média é tipo 9, 10 anos. Importa talvez agora definir o que é a doença. Ok. Muito sucintamente, vou utilizar aqui este nosso outro para explicar. Sabia que ia ser necessário isso. Que é útil.
É mais ou menos porque eu vou muito rapidamente desfazer isto, acho eu. Então, nós, no nosso útero, temos lá dentro uma camada interna que o reveste, que se chama endométrio. E este endométrio, isto aprendemos nas aulas de ciências, que claramente lembrar-te-ás. Olha, boa. O endométrio é esta camadazinha que está por dentro e se a pessoa não tiver a fazer nenhum tipo de reposição hormonal, e pronto, e se hormonalmente tudo estiver ok, o ciclo menstrual, entre outras coisas, consiste no espessamento deste endométrio e depois na descamação. Ele sai na menstruação, ele compõe a menstruação. E este endométrio serve para quando o ovário solta um folículozinho que de repente até, quem sabe, é fecundado. Pode dar em bebê. Pode dar em palhaçada. Sim, palhaçada. Se houver palhaçada. Se houver palhaçada. Se houver regabof. Se houver regabof, há essa consequência. Ou uma inseminação artificial, que aí não é tão engraçado. O endométrio vai acomodar este óvulo fecundado e vai nutrir. É a caminha do futuro bebê. Se não há futuro bebê, ele, pronto, a casa limpa-se e volta tudo outra vez. Todos os ciclos isto acontece. Quem tem endometriose tem tecido semelhante ao endométrio. Há muita gente que diz que é endométrio, mas não é. Noutras partes do corpo. É? Então imagina, eu tenho isto nos ligamentos sacroiliacos, que é basicamente na lombar. Eu quando tenho o período, eu tenho dores horríveis nas pernas e na lombar, porque tenho ali, pronto, eu também não sou grande entendida de anatomia, mas tenho os nervos todos, aquilo tudo a mandar ali a raios pelo meu corpo afora. Não é só aí que tenho dores, mas há quem tenha, por exemplo, no pulmão. E que tenha muitas dores no peito, e de certeza que eu vou receber mensagens destas a seguir, porque na altura do período tem dores no peito. Ou tosse sangue, isto é mais raro. Ok, é mais raro. Mas a verdade é que este tipo de tecido pode estar presente em qualquer parte do corpo. E são dores mais intensas na parte também uterina? Supostamente, é assim, também temos que perceber que a endometriose precisa de mais estudo do que o que existe. Mas em teoria, sim, concentra-se mais na zona pélvica, portanto, bexiga, rins, intestino, ovários, trompas de falópio. Chamado baixo ventre. Exatamente. Não sei se é o termo correto, mas por acaso acho que não, mas talvez, não sei. Acho que as pessoas também percebem. Sim. Mas, por exemplo, pessoas que tenham muitas infecções urinárias com muita frequência, este pode ser um motivo, existir endometriose. Há quem tenha muita dor intestinal ao longo do ciclo todo e que, sobretudo quando se nota que durante o período ou durante a ovulação existe mais dores, ou se a pílula ajuda, dores intestinais, por exemplo, ou sangramento anal na altura do período. Uou. E isto são tudo sintomas que são muito menosprezados pela comunidade médica. Mas como é que é possível? Como é que justifica isso? Ufa, isso também. Estamos em 2021. Leva-nos uma conversa, pois. E já agora pergunto se são dores físicas, claro, não é? Corporais, físicas, que haver uma relação com o tal mal-estar associado e pouca paciência e mau humor vem quando a relação é porque, como estão mais dores, menos paciência têm, não é? Fogo, sim, sim. É por aí, não é? E por isso é que eu também tento não normalizar a má disposição durante o período. Se a nossa má disposição se deve também ao facto de estarmos com tantas dores físicas, é porque isso não é normal. Claro. Mas às vezes podem ser sim alterações hormonais, isso é tratável. E deve ser, porque uma pessoa não devia sentir assim, tipo, completamente a perder as estribeiras só por estar com o período. Mas pessoas que se sentem assim até mais em baixo porque não conseguem trabalhar, porque não conseguem. Depois existe muito, infelizmente, esta pressão de sentirem que devem alguma coisa ao parceiro. Isto acontece mais com mulheres heterossexuais. E culpabilizam-se, não é? Sim, e tipo, durante uma semana eu não consigo ter relações sexuais porque estou cheia de dores, não consigo ir trabalhar, não consigo marcar coisas com os meus amigos, eu não aguento as dores. Porque eu tenho a percepção de que todas as pessoas, todas as mulheres aguentam e eu não. Sou fraca. Porque o médico diz é normal, os meus pais dizem é normal, a minha mãe sempre teve também. E então eu realmente sou uma grande fraca e... Ok, então está aqui lançado o mote para a nossa conversa. Sim.